Marcos 10, 46. Quem achou diz amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego e diziam: Tem bom ânimo, homem, levanta-te, que o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu quero voltar, eu quero ter vistas. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua benevolência, pela tua bondade, Senhor, para conosco. Espírito Santo, que todos nós possamos nessa noite ser abastecidos pela tua bondade, abastecidos pela tua palavra. Senhor, tudo que temos é a tua palavra. Tudo que vai acontecer, Senhor, é por causa da tua palavra. A tua escritura nos ensina que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Pela palavra de Deus nós cremos que aquilo que é aparente do que não é aparente foi feito. Pela palavra de Deus, Senhor, pela tua santa palavra nós cremos que todas as promessas liberadas sobre a tua igreja vão se cumprir para a glória do teu nome. Que cada família aqui, Senhor, vai viver a plenitude dos teus sonhos. Que cada filho e filha que aqui entrou, Senhor, será conduzido por ti a esse lugar de triunfo e de exaltação. Isaías bem declarou quando teve a revelação da tua cruz e do teu ministério. Isaías 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e nós não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Diante da tua palavra hoje, Senhor, nós cremos que uma vez mais seremos sarados para a glória do teu nome. A ti, Jesus, e somente a ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Começamos a falar no domingo sobre peculiaridades do ser humano. Começamos a falar no domingo sobre características que envolvem a humanidade. Independente do lugar onde moramos, da época em que nascemos, existem coisas que são iguais no ser humano.
Abordamos aqui pelo menos uma lista de 3 dessas valências humanas do comportamento humano, que são iguais a todos nós, e dentre as escolhidas nós falamos sobre que uma delas é o desejo que o ser humano carrega de pertencer a um grupo. A humanidade tem um desejo latente de pertencimento. Falamos sobre o primeiro homem da história da humanidade, Adão, que estava na presença de Deus, que tinha alimentos, que vivia num jardim, que foi plantado pelo próprio Deus, vivia no meio de outros seres, então ele tinha uma vida plena. Entretanto, Deus vai declarar que não era bom que o homem vivesse só. O primeiro não é bom da Bíblia surgiu a partir desse episódio. Então, desde então, a humanidade aprendeu, desenvolveu a capacidade de viver em sociedade. Aprendeu e teve a capacidade de viver em família, em clãs, em tribos. E a partir de então se desenvolveram todas as outras situações de redes sociais, de articulações sociais que o ser humano vive e estabelece até hoje. Falamos também que uma outra valência que está no coração da humanidade é a sede por conhecimento. O desejo por conhecer, por investigar, ele é algo nato do ser humano. Uma criança, você não precisa dizer a ela para que ela procure, para que ela abra portas, gavetas, enfim. Ela naturalmente vai investigando. O que os adultos, aqueles que são mais maduros, precisam fazer é zelar, cuidar, encaminhar para que essas descobertas sejam de forma segura. Falamos também aqui que para descobrir, para crescer no conhecimento e na sabedoria, às vezes nós usamos artifícios que são contra a palavra. Às vezes, para descobrir o que é certo, nós experimentamos demais. E ao experimentar demais, nós tocamos no que Deus não gostaria que tocássemos. Vivemos em situações que Deus não gostaria que estivéssemos. Provamos e às vezes olhamos, tocamos, falamos coisas que para experimentar nós fizemos e são contra a palavra. E falamos também que Deus, como nosso Pai, Ele não espera que nós vivamos uma vida de experiências para aprender o que é certo e o que é errado. O que é certo nós vamos aprender se nós nos dedicarmos ao conhecimento da palavra de Deus. Que o nosso Deus é um Pai amoroso que deixou na sua palavra todas as instruções para que nós pudéssemos ter uma vida segura. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês vão voltar para casa, para o Pai, através de mim. Então, para quem é de Deus, não é necessário uma vida de experimentações. Para quem é de Deus, basta crer na palavra do Senhor, confiar nele, entregar o seu caminho, e o mais, o Senhor fará. Abordamos um terceiro tema, e é no qual nós vamos nos debruçar também nessa noite, falando que o ser humano, ele também carrega dentro de si sonhos. Cada um de nós aqui carregamos sonhos. Sonhos, de maneira poética, é um retrato que se tira do nosso futuro e que colocamos dentro do coração. O sonho é um desejo que ainda não está pleno, é um desejo que ainda não realizou-se e que encontra no campo, no hemisfério do futuro. E para a realização desse sonho, muitas vezes nós dedicamos a nossa vida, dedicamos parte do nosso esforço, do nosso sacrifício. E o Senhor, Ele também, como nosso Pai, nos ensina a como realizar sonhos. Deus é aquele que coloca em nós os seus sonhos. Deus é aquele que estabelece no coração do homem e da mulher os seus planos. E aí Ele nos faz desejar aquilo que é a sua vontade. Aí Ele nos faz desejar viver aquilo que é o plano dEle para as nossas vidas. Esses são os melhores sonhos. Sonhos de consumo, sonhos de realizações pessoais, tudo isso é válido. Entretanto, o sonho que vale a pena ser realizado é viver nessa terra os sonhos de Deus.
O sonho que vem do alto, como diz a palavra, toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Quando Deus coloca um sonho, Ele não apenas planta esse sonho no teu coração. Quando o sonho é de Deus, é tão firme esse desejo, que pode vir os ventos, transbordar os rios, bater contra a tua casa, mas a casinha que carrega esse sonho que é de Deus não cai, porque está firmada na rocha que é a palavra de Deus. Então, quando andamos com Deus, Ele vai colocando em nós os seus sonhos. Alguns sonhos, irmãos, eles são fáceis de serem realizados. Alguns sonhos, eles são simples de serem conquistados. São aqueles sonhos que com dinheiro a gente adquire. São aqueles sonhos que com investimento natural nós conseguimos realizar. São aqueles sonhos que com ajuda humana nós conseguimos ter. São aqueles sonhos que a gente carrega e que com a ajuda de alguém que abre uma porta, que faz algo por nós, nós conseguimos realizar. Agora existe uma categoria de sonhos, uma categoria especial, que são aqueles sonhos que estão na prateleira do impossível. São aqueles sonhos que quando você pensa neles, eles chegam a ser assustadores. Tamanha é a grandeza do sonho que você carrega, e tamanho é o abismo que te separa da tua realidade para esse sonho. Esses sonhos que vêm de Deus, geralmente eles têm essa marca, essa característica. Os sonhos que vêm de Deus geralmente são impossíveis de serem realizados e contemplados com os olhos naturais. São sonhos que só podem ser concebidos, contemplados e vividos se forem pelo viés da fé. É como aquele sonho que muitos carregam de ter os seus filhos na casa de Deus. Pais e mães que hoje choram porque os seus filhos estão longe do caminho do Senhor. Pais e mães que adoram a Jesus com todo o seu coração, que são fiéis à palavra do Senhor, talvez desde a mais tenra idade. Os seus filhos carregam uma promessa de Deus de um dia serem ministros do Evangelho, de pregarem às nações, de serem profetas na casa do Senhor, mas hoje a realidade é que eles estão muito longe desse caminho. Ao olhar para a realidade deles e para o sonho que Deus deu, tem um abismo. Mas para quem sonha os sonhos de Deus, lá no fundo brota uma convicção: um dia o que a palavra de Deus prometeu vai acontecer. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Alguns sonhos, eles estão na prateleira do impossível e no lugar mais alto dessa prateleira. São sonhos de mulheres, de homens, casais, que sonham em carregar o seu filho no colo. Mulheres que hoje enfrentam a infertilidade, homens que hoje enfrentam talvez a dificuldade hormonal para gerar filhos e estão buscando alternativas, auxílio, mas talvez o diagnóstico que o separa da realização do sonho diz que é impossível. E aí esse sonho, por mais que a terra diga que é impossível, ele não morre, porque foi um sonho não criado na terra, foi um sonho gerado em Deus, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então passam os céus, passam a terra, mas as palavras do Senhor, essas palavras que compõem o teu sonho, jamais passarão. Esses sonhos são aqueles que são realizados por conta da palavra. Então eu quero te trazer para esse ambiente de sonhos impossíveis. O Senhor hoje está abrindo a porta do secreto e nos colocando como igreja nesse ambiente onde a revelação dos sonhos, mais do que saber qual é o sonho de Deus, você vai ter uma convicção plena de que aquilo que Ele prometeu vai acontecer. A Bíblia é repleta de histórias de gente que sonhava.
Pessoas que carregavam sonhos, mas que eram sonhos tão fortes, tão grandiosos. Sonhos que estavam sim nessa prateleira do impossível, mas num lugar inatingível. Esses sonhos eram tão fortes, mas tão absurdos aos olhos naturais, que essas pessoas não conseguiam nem proclamar os seus sonhos para alguém. Quem sabe você está sentado aqui hoje diante dessa palavra e dentro de você existem sonhos dessa estirpe, sonhos dessa qualidade, de tamanha magnitude que você não ousa reverberar isso a ninguém. Você não fala não porque duvida, você não fala porque é difícil demais de crer na grandiosidade do que Deus te falou. Agora eu quero te encorajar, meu irmão. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que era, que é e que há de vir, em breve virá e não tardará. Foi o próprio Senhor quem registrou na sua palavra e disse: assim como a neve e a chuva descem do céu e para lá não voltam sem antes regar a terra e produzir semente para o que semeia e pão para o que come, assim também a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. Aleluia. Então o Senhor está preparando o ambiente para te dizer: esse sonho que eu te dei não é apenas possível, ele vai se realizar se você marchar por fé. Alguns sonhos, para serem externalizados, para virem para o lado de fora, eles precisam que algo sobrenatural aconteça. Existem coisas que carregamos aqui dentro, projetos, ambições de Deus, que nem mesmo nós sabemos que elas estão ali. São coisas que você vai realizando em Deus e depois que você realiza, você diz: uau! Pela minha ótica eu já teria morrido há muito tempo. Pela minha ótica eu já teria fracassado há muito tempo. Aos meus olhos o meu limite acabou já fazem muito, muito tempo. Mas e quando você olha para trás e você vê: meu Deus, o Deus que falou lá atrás, Ele me sustentou naquele dia, me manteve vivo e eu ainda estou aqui. Dentro de nós habita um gigante guerreiro chamado Espírito Santo de Deus, a qual disse que será o nosso Consolador, que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, amém, amém. Alguns desses sonhos, para virem para fora, é preciso que um evento aconteça. Alguns desses sonhos, para aflorarem, é necessário que algo poderoso aconteça onde estamos. E eu quero te falar sobre um poder que não é místico, um poder que não é alegórico, mas um poder que está contido em uma pessoa. E que quando essa pessoa passa, ela tem poder para suscitar os sonhos mais impossíveis que estão morando dentro dos seres humanos. Esse alguém é tão poderoso que quando ele passa, sonhos que estão adormecidos ressuscitam, despertam, acordam. Esse ser é tão poderoso que quando passa, faz parecer possível aquilo que durante uma vida inteira não era nem possível de ser proclamado. Esse ser, essa pessoa, esse poder, atende pelo nome de Jesus Cristo. Atende pelo nome de Jesus de Nazaré.
Atende pelo nome de maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quando Jesus passa, Ele vai ressuscitando, Ele vai trazendo à tona sonhos que nem nós conhecemos. A história que nós lemos como plano de fundo para ilustrar esse ensino dessa noite conta a história de um homem que era cego. Esse homem vivia de migalhas, mendigando. Carregava sobre si uma capa que era na época uma autorização para mendigar. Era um homem que não tinha capacidade de ver o que estava acontecendo à sua volta. Ele ficava em uma região onde o movimento acontecia. Ele ficava numa região onde as coisas fluíam. E ele está em uma cidade que historicamente carrega uma promessa de Deus, Jericó. O texto diz que esse homem que está naquele ambiente, ele percebe o barulho de uma multidão. Uma multidão que estava seguindo alguém. Alguém que ele não conhecia. Uma multidão que estava ávida por milagres, por sinais, e que corria atrás de um homem. Um homem que ele ouviu dizer que atendia pelo nome de Jesus. Um homem que ele ouviu dizer que carregava a promessa de ser filho de Davi, de uma linhagem real. Esse homem carregava um sonho que não contava para ninguém. Esse homem sonhava com algo que ele nunca tinha visto acontecer. Como é difícil sonhar com algo que nunca ninguém realizou. Como é difícil manter um sonho aceso vindo de uma família que nunca teve o que Deus falou que vai te dar. Como é difícil se manter de pé e vivo com esse sonho. Quando Deus diz que você vai para um lugar que os teus nunca foram, para uma nação que os teus nunca pisaram, aonde a maioria dos teus nem sonha que esse lugar exista. Como é difícil sonhar um sonho que é inédito. Pela ineptitude desse sonho, esse homem nem fala. Porque esse sonho é inédito, porque esse sonho é novo, porque nunca ninguém ouviu falar sobre isso. Esse homem guarda isso a 7 chaves no seu coração. E aí então está passando aquele que tem as chaves. Aí então está passando aquele que abre porta, e porta que ele abre ninguém fecha. Aí está passando aquele que não é à beira do caminho, ele é o caminho. Jesus de Nazaré entra em Jericó, diz a palavra. Jericó é uma cidade que historicamente foi a primeira em que o povo de Deus entrou, quando tomou posse de Canaã, a terra prometida. Jericó era uma cidade cercada por muralhas enormes. Aquelas muralhas cercavam a cidade e Deus disse a Josué: Josué, pega o povo e começa a rodear essa cidade. As muralhas eram tão espessas que pessoas viviam, tinham as suas casas em cima do muro. Para homens naturais era impossível derrubar ou subir naquela muralha. Era uma cidade fortificada, não tinha como entrar. O texto diz que Jesus entrou em Jericó, que significa dizer que ainda hoje Ele tem poder para entrar em lugares aonde ninguém entra. Jesus é aquele que tem poder para entrar em lugares tão profundos, tão trancados, cadeados, que talvez nem mesmo nós consigamos entrar. Jesus entra naquela cidade e com facilidade. Sabe, irmãos, uma marca de Jesus
é que Ele é o Deus de Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível. Talvez o seu sonho esteja atrás de uma muralha intransponível, uma dívida enorme. Talvez o teu sonho esteja atrás de uma muralha intransponível, um diagnóstico letal. Talvez teu sonho de família plena está atrás de uma muralha enorme, um divórcio, ou a iminência de um. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que não existe área fortificada no universo na qual o Senhor da glória não tenha poder para entrar. Existem coisas, irmãos, que parecem para nós difíceis de serem vencidas, fortificadas, de difícil acesso do lado de fora. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre áreas fortificadas que Jesus tem poder para entrar do lado de dentro. A Bíblia conta a história de um dia em que Deus, através de Jesus, deu uma ordem aos seus discípulos. Deus disse através da boca de Jesus, o verbo vivo, mandou os seus discípulos entrarem num barco e passarem para o outro lado do mar da Galileia. Os discípulos ficaram relutando para entrar. A interpretação histórica leva a crer que os discípulos, por serem pescadores, observaram que uma tempestade estava para se formar. E o Senhor Jesus os impeliu, ou seja, fez força para que eles entrassem no barco. E então eles entram no barco e começam a obedecer a Jesus, fazendo uma travessia. Enquanto eles entram no barco e começam a navegar, o Senhor Jesus sobe o monte e vai orar. O texto diz que eles começam a remar, se afastam da margem e o vento é contrário. Uma tempestade se forma. Aqueles homens estavam cansados de exercer a obediência, de remar. Estavam a ponto de jogar o remo fora, de largar aquilo que Jesus mandou fazer. E aí então o texto diz que chega um ponto da tempestade em que os discípulos estão amedrontados. Essa tempestade é uma muralha que se levanta em volta daquele barquinho. Essa tempestade é uma fortificação que se levanta separando os discípulos daquele que poderia realizar o sonho, que era chegar do outro lado. O texto vai dizer que na quarta vigília da noite, no relógio dos judeus, é por volta das 3 horas da manhã. Um horário em que a ciência identifica como o período da noite de maior densas trevas. No período de maior escuridão. A muralha agora é uma escuridão que cerca o barco. Escuridão significa área de difícil visibilidade. São aquelas áreas, aqueles desejos, aqueles medos, aqueles temores que estão em um lugar tão profundo em nós que ninguém vê. São áreas de temor e de debilidade que nós carregamos do lado de dentro, tão escuras, obscuras e profundas que nem nós conseguimos acessar. Agora pasmem que o Rei da Glória decidiu entrar na quarta vigília da noite para provar que ainda que a escuridão esteja imperando, não existe muralha escura que o Rei da Glória, a luz do mundo, não possa romper com a sua presença. Talvez o que você carrega é uma frustração, uma dor, um abandono, uma palavra maldizente, um trauma que está guardado numa área tão escura, tão obtusa do teu coração, que ninguém tem acesso, nem mesmo você consegue saber de onde brotou essa dor. Nem mesmo você consegue dizer quando foi que isso aconteceu, mas está lá dentro em um lugar escuro.
Essa é a noite que o Senhor marcou no seu relógio celestial para entrar nessa área e te curar desse trauma para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem vencer a luz. A partir de hoje nós seremos curados para a glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O texto diz que não era apenas a quarta vigília da noite. O texto vai dizer que eles já tinham se afastado da margem em alguns estádios. Eles já estavam longe da margem. Agora a muralha não é apenas de escuridão, a muralha também é de distância geográfica. Essa é a muralha que alguns estão enfrentando hoje. Você está aqui em Blumenau e talvez, quando a luz do quarto apaga, a solidão te invade, porque você está longe da tua família. Porque talvez você está numa terra que você veio porque precisava vir e você tem se sustentado aqui. Esse lugar tem sido bênção para você, você tem prosperado, mas tem uma muralha aí dentro que te faz chorar, que é a distância física. O tempo passa e parece que sempre isso vem: eu estou sozinho, eu estou sozinha. Eles não estavam em uma região que Jesus conseguiria ir nadando. Era impossível para um homem chegar naquele barco. Eles estavam tão distantes da terra que não havia nenhum tipo de conexão. A muralha agora é a distância geográfica. Quem sabe, mãe, você chora porque um dos teus está geograficamente longe. Você sabe que ele está em Deus, ele está guardado, ele está fazendo a sua vida, está tudo certo. Mas como mãe você chora por essa distância e isso te machuca. Nessa noite, aquele que tem poder para andar sobre as águas, ele está também derrubando essa muralha da distância. O nosso Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. Hoje essa dor vai sumir, porque você vai entender que o Deus que está contigo aqui está guardando os teus aonde eles estiverem. O texto diz que não era apenas escuro, não era apenas longe. O texto também diz que o vento era contrário. Agora a muralha não é apenas a escuridão, a muralha não é apenas a distância física. A muralha agora é um vento contrário. Quantas vezes na vida nós enfrentamos ventos contrários? Quantas vezes na vida estamos indo sim na direção do que Deus mandou, obedecendo ao Senhor, tentando acertar, mas o vento, a oposição do mundo é contrária. Quantas vezes a força que precisamos fazer para nos mantermos no lugar, para não retrocedermos, é enorme por conta do vento. E vento contrário significa a oposição. Uma das coisas que mais machuca o povo de Deus é a oposição. Não a oposição do mundo, porque no mundo teremos aflições. Mas a oposição que mais machuca é a oposição de perto. É a posição da casa. É a posição dos nossos. Quem sabe você também está aqui enfrentando essa muralha de ser o único cristão da casa, de ser o único que professa a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E por conta da sua fé, uma muralha se formou entre você e os teus. Muitas vezes você pensa em retroagir, mas a fé de Deus em você diz: não, do meu Senhor eu não largo, eu vou continuar.
Mas as caras feias de quando você se levanta e vem para cultuar o Senhor te machucam. Talvez o vento contrário para você não é nem a oposição, mas é a falta de apoio. Quem sabe buscando o Senhor sozinho. Quem sabe como uma lamparina únicazinha acesa lá naquela casa. Hoje o Senhor também te trouxe aqui para te dizer: mantenha os teus olhos firmes no Senhor Jesus, porque chegará um dia que você vai ouvir dele o que essa palavra diz: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. As coisas velhas já passaram e tudo vai se fazer novo. Existe uma promessa para você que hoje busca o Senhor sozinho na sua casa. E a promessa é: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Não vai escapar ninguém, o Senhor vai ganhar todos para a glória dele. Aleluia. Em Jericó Jesus entrou, como hoje está entrando na minha e na sua vida, em áreas fortificadas, seja onde for. O príncipe da paz hoje está entrando, e a partir de hoje nós vamos ver a luz do Senhor brilhando nessas áreas que antes estavam inatingíveis. Casamentos aqui que estavam avariados, o Senhor está derramando uma unção de conserto agora em nome de Jesus. Pessoas que carregam da nossa fé. Obrigado. Esse é o nosso Jesus, o Jesus que entrou em Jericó. Mas o interessante é que o milagre não aconteceu com aquele cego quando Jesus entra. O texto diz que é quando Jesus sai, é quando Jesus está saindo da cidade, que aquele sonho vira realidade. Quantas vezes olhamos para o sonho e dizemos: eu acho que o tempo passou, acho que não tenho mais a vitalidade de outrora, acho que os recursos que eu tinha foram desperdiçados e parece que o tempo passou, parece que a promessa, a oportunidade de Deus para a realização do sonho passou. Por isso que nós amamos a Jesus, porque Ele é o Deus de tempo e fora do tempo. Aleluia. Jesus entra na cidade e esse homem está cego. Jesus cruza a cidade e esse homem está cego. Jesus está saindo da cidade e esse homem continua cego. Parece que o sonho que ali estava iria continuar apenas na prateleira do impossível. Mas aí algo poderoso acontece. O texto diz que esse homem ouviu falar que Jesus estava passando. E quando ele escuta falar que Jesus está passando, aquele sonho adormecido brota.
Fico pensando na cena desse homem sentado à beira do caminho, mendigando e ouvindo o alarido de júbilo que seguia o Senhor Jesus. Gente que tinha tocado e a lepra tinha ido embora, gente que não podia andar e que foi sarado, gente que não podia falar e que começou a falar, gente que não podia ver e estava vendo, milagres acontecendo e gente celebrando porque o Rei da Glória estava passando. A história de Jesus fez aquele sonho aflorar. E é interessante que o milagre acontece quando Jesus sai. Essa é uma das especialidades do nosso Senhor: realizar coisas grandiosas quando o tempo está acabando. Certa vez Jesus chega em Caná da Galileia, em um casamento onde uma festa estava sendo feita. Casamento dos judeus, tradição, leva dias, uma semana no mínimo. Uma semana comendo, bebendo, se alegrando. A mãe de Jesus estava na festa, os discípulos estavam ali, Jesus estava ali, a festa está acontecendo e de repente a mãe de Jesus chama Jesus e diz: filho, eles não têm mais vinho. O vinho não é apenas para beber, o vinho faz parte de um momento da consagração, onde o casal vai ser efetivado como uma só carne. Quando a mãe chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho, Jesus olha para ela e diz: o que nós temos em comum com eles, mãe? Ainda não chegou a minha hora. A mãe de Jesus olha para os serviçais e dá uma ordem a eles dizendo: façam absolutamente tudo o que Ele vos ordenar. Perceba que gente que caminha com Jesus tem uma esperança acima da média. Perceba que gente que tem intimidade com Jesus, ainda que receba uma palavra negativa, não sai do foco que é o milagre. A mãe de Jesus ouviu dele dizendo: mãe, não está na hora. Para quem não tem intimidade, o não está na hora do milagre, o não está na hora de eu agir, o não está na hora de eu realizar, soa como um sonoro não farei. E aí, para esses vem a tristeza, para esses vem o desânimo. Agora, para quem tem intimidade, quando Jesus diz ainda não, Maria logo se alegrou. Porque um ainda não de Jesus, para quem tem intimidade, é uma promessa de que daqui a pouco Ele vai fazer algo. E ela olha aquela palavra e se anima dizendo: Ele não disse não, Ele disse ainda não. Ei pai, ei mãe, não é não, é ainda não. Vai acontecer. Ei jovem, ei, é ainda não, calma. Vai acontecer, permaneça. Ei Blumenau, é ainda não, mas daqui a pouco um grande avivamento vai acontecer. Essa cidade será convertida para a glória de Deus. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. A mãe de Jesus dá a instrução para nós dizendo: façam tudo o que Ele mandar. Sabe aonde os milagres morrem? Sabe aonde os sonhos são sepultados? Quando nós ouvimos um ainda não e paramos de obedecer porque Ele disse ainda não. Ei, talvez a taça ainda não esteja cheia ainda, mas até que essa taça transborde, não pare de enchê-la com a tua oração, com a tua adoração, com o teu clamor. Ei, continua obedecendo, faça tudo o que Ele mandou. Uma hora vai transbordar para a glória de Deus. A instrução é: peguem as talhas. Jesus diz: encham elas com água. Eles enchem aquelas talhas com água, e quando elas estão bem cheias, o Senhor Jesus manda tirar a água e levar ao mestre-sala. O mestre-sala prova aquela água
E quando ele prova, não é mais água, agora é vinho. Ele fica impressionado com a qualidade do vinho. Ei, meu irmão, vai valer a pena esperar, porque quando ele fizer, você vai dizer: valeu a pena, é muito melhor do que eu esperava. Você que está aguardando um filho, quando ele estiver nos teus braços, você vai dizer: é muito mais do que eu sonhava. Você que tem um sonho de empreender e você talvez chora porque diz: eu não consigo. Ei, quando a porta estiver aberta, você vai dizer: meu Deus, é muito melhor do que eu sonhei. E até lá, pastor, até lá nós vamos seguindo a Jesus Cristo. Até lá nós vamos obedecendo cada ponto, cada vírgula, cada instrução da sua palavra. Porque a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. O texto diz que quando o mestre Sala prova, ele manda chamar o noivo. Olha que coisa extraordinária quando Jesus age. Ele age, ele atua na nossa vida, e a glória de ser o centro das atenções e o poder que emanou para o milagre, óbvio, é dele. Mas nós, por sermos canal da bênção dele, recebemos na terra a honraria de andar com ele e de fazer o que ele fez. Perceba que o noivo nem sabia que o vinho tinha acabado. Perceba que o noivo não estava no mover pedindo ou intercedendo ou rogando a Jesus, não. Mas quando o vinho bom é colocado na boca do mestre Sala, para quem ele vai agradecer? Ao dono da festa. Talvez você está fazendo uma festa e os recursos estão acabando. Talvez você está ministrando a palavra e se sente meio vazio. Talvez você está resistindo na fé com uma oposição tremenda, e Deus está dizendo: permaneça, porque quando eu fizer o que eu vou fazer, que é realizar o meu sonho na tua vida, o agradecimento também virá para você. E aí, quando o agradecimento vier para nós, sabe o que a gente faz? Sai da frente e diga: foi ele que fez. Não foi capacidade humana, não foi dinheiro que fez, não foi da terra, foi do céu, foi ele que fez. Sabe quando o vinho foi transformado? Sabe quando a água foi mudada? No final da festa. Jesus já estava quase saindo do casamento, a festa já estava quase acabando, Jesus já estava saindo de Jericó, mas ainda dava tempo para curar alguém. Ei, o culto está acabando, mas ainda dá tempo dele curar alguém. A mensagem está acabando, mas ainda dá tempo dele mudar o coração de alguém, o destino de alguém, ainda dá tempo. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é Deus. O texto diz que Jesus está saindo, então o milagre começa a acontecer. O texto também vai dizer que havia à beira do caminho Bartimeu, filho de Timeu, cego, que estava ali para mendigar. Usava uma capa e ele estava à beira do caminho, diz o texto. À beira do caminho, de maneira poética, significa estar bem próximo, aonde o fluxo da vida passa, mas não conseguir ser incluído nesse fluxo. É estar na porta do lugar onde o milagre acontece, mas não estar inserido no milagre. É estar no ambiente da festa, mas não ser tocado, inundado pela alegria da celebração. Quantas vezes, irmãos, esse é o nosso desafio. Estarmos em lugares que todos celebram, mas
Em nós não há motivos para celebrar. Às vezes perto, vendo o acontecimento que tocou em todos, que alegrou a todos, mas a sua parcela não chegou. Como dói estar perto e não estar dentro. Como dói ouvir o alarido e o júbilo da celebração da conquista e estar tão perto, mas não ser incluído na conquista. Essa era a vida desse homem. E que bom que Jesus não é como os homens. Que bom que Jesus não é um segregador, um divisor. Que bom que Jesus não é aquele que deixa para trás, de lado, exclui. Jesus é por excelência o mestre da inclusão. Por onde ele passa, ele vai incluindo as pessoas. A prova disso somos eu e você, que fomos incluídos em um plano eterno de salvar o mundo, que recebemos uma dádiva de pregar o evangelho que é eterno. Quem éramos nós? Como Pedro, um pescador falido na Galileia, um homem simples que tropeçava nas palavras, capacidade intelectual diminuta, visão de mundo, um microcosmos. A sua vidinha era da praia para o barco. E aí então passa o mestre por excelência da inclusão na praia, faz um convite e diz: a partir de hoje o que eu carrego eu quero te incluir, vem, me siga, e a partir de hoje você será pescador de homens. Sabe o que aconteceu com aquele homem humilde? Hoje a palavra do Senhor diz que na Nova Jerusalém existe um muro enorme. Esse muro, ele é quadrado, em cada lado existem 3 portas. Esse muro constitui-se de 12 fundamentos. Em cada um desses fundamentos existe um nome. E um dos nomes desses fundamentos é o nome de Pedro. A Bíblia diz que cada fundamento recebe um dos nomes dos apóstolos do Cordeiro. Quando chegarmos na Nova Jerusalém, nós vamos ver do lado de fora o nome desse apóstolo simples, que começou como um pescador, que não tinha nada para oferecer, mas o Rei da Glória, quando passou, o incluiu nesse projeto eterno. Não é pela nossa habilidade, gente, mas também não será pela falta dela que o Senhor vai nos deixar de fora. O que Ele quer é um espírito contrito, um coração quebrantado, porque isso Deus não desprezará. Tem um coração aí dentro disposto a seguir a Jesus? Tem um sonho aí dentro que está batendo, parece mais forte agora do que antes que o culto começou? Tem um sonho que a humanidade diz é impossível, larga isso, deixa para trás. Talvez você já ouviu o que a mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa esse teu Deus e larga isso. Mas hoje nós estamos declarando o que Jó declarou. Para aqueles que não conhecem um Senhor, como uma louca falas tu. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Ele estava à beira do caminho, mas quando Jesus passa, Jesus o inclui no caminho. Ele estava à beira do caminho, onde os milagres aconteciam, mas ele não era incluído. A Bíblia conta a história de um dia em que Jesus vai levantar um homem que era paralítico. E esse paralítico, ele vai ser levantado através de Jesus pela vida de Pedro e João. Pedro e João estão indo à hora da oração, estão indo para o templo.
E na porta do templo existe um homem paralítico. Esse homem era colocado ali também para receber esmolas, vivia de mendicância, de migalhas. Agora o que chama a atenção é que esse homem que tem uma deficiência no corpo, ele estava sentado ao lado de uma porta do templo. E essa porta tinha pelo nome de Porta Formosa. Era uma porta formosa que dava acesso aos saudáveis, mas que segregava os doentes. Era uma porta que era plasticamente bela, mas que barrava aqueles que não tinham uma estrutura estética adequada para os padrões da época. Esse homem via os cultos, ouvia os cultos, via a festa, ouvia a festa do que acontecia dentro da igreja, do templo, mas ele estava do lado de fora, na porta. Até que duas pessoas cheias de Jesus, o incluidor, passam. Aquele homem olha para Pedro, olha para João e pede migalhas, pede esmola. E aí então Pedro e João olham para ele e declaram uma frase épica, célebre, que marca a Bíblia Sagrada, dizendo: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que nós temos aqui do lado de dentro, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Não apenas liberaram, levanta e anda, mas o texto diz que tomaram ele pela mão direita. Tomar pela mão direita é uma profecia. A Bíblia diz: eis que eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. O Senhor está dizendo para nós, igreja: ei, não temam, o Senhor está conosco, nos guiando pela mão direita, e nós vamos viver as promessas, até que Ele venha, nós vamos o seguir, e a plenitude da sua palavra vai acontecer. Levantem-se e andem. Aquele homem se levanta, diz o texto, pula, ele salta, os seus tornozelos se firmam, e sabe o que ele faz? Ele vai realizar o sonho de uma vida inteira. Uma vez incluído, uma vez não há mais à beira do caminho, agora no caminho, sabe o que ele faz? O texto diz que ele vai realizar o sonho da sua vida. Quando o Senhor te der a capacidade financeira que Ele te prometeu, qual vai ser a primeira coisa que você vai realizar? Quando o Senhor te der o emprego que Ele te prometeu e a porta já se abriu, logo logo você vai encontrá-la. O que você vai fazer como o primeiro tributo de comemoração? Quando o Senhor te der o marido, a esposa que Ele te prometeu, o que você vai fazer quando isso se concretizar? Sabe o que esse homem excluído fez quando foi incluído por Jesus? O texto diz que ele salta, fica firme, larga a capa e entra no templo. Ele disse: o Senhor me incluiu, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer o meu Deus. Ele me curou, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a Ele. Ele me deu uma família, eu quero agradecê-lo. Ele abriu as portas financeiras, eu quero agradecê-lo. E uma vez dentro no templo, ele salta alegre, comemora, louvando ao Senhor. Essa é uma noite em que o Senhor está dizendo: eu estou incluindo vocês no meu projeto para essa cidade. Eu estou incluindo vocês no meu projeto para os últimos dias das nações. Existem gente que vai sair daqui e vai pregar em outros idiomas. Pessoas serão salvas, serão libertas. E Deus está dizendo: não é pela capacidade intelectual, me dá apenas o teu coração. Me dá apenas o teu coração, me dá apenas o teu coração. Esse é o clamor do Espírito nessa noite: me dá o teu coração. Senhor, aqui estamos nós nessa noite como igreja. Estamos diante da Tua santa palavra. A Tua palavra que hoje, Senhor, nos fez sonhar de novo.
A tua palavra que hoje nos inspirou, Senhor, a voltar, a levantar os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor Jesus, que fez os céus, construiu a terra, deu um limite aos mares, pôs as estrelas, chama cada uma delas pelo nome. Ele é Elohim, Ele é Shammah, Ele é Jireh, Ele é Deus provedor. Hoje, Senhor, o Teu Espírito está passando nesse ambiente e nós nos sentimos incluídos nessa promessa grandiosa. Hoje nos sentimos dentro de novo, Jesus, dentro dos Teus planos, dentro da grandiosidade do Teu reino, de novo dentro, Senhor. Fortalece agora, Senhor, esse jovem, essa jovem, que receberam de Ti uma promessa para as nações, que hoje lutam, Senhor, com a muralha da distância física, geográfica. Meu Deus, alguns aqui enfrentam a muralha da escuridão, áreas escuras da sua existência, que estão soterradas por anos e anos, Senhor, de medos, de traumas, de mágoas. Mas agora o rio do Teu Espírito, que desce do trono de Deus e alegra a cidade de Deus, está passando nesse lugar, e por onde esse rio passa, ele traz vida. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e a partir de hoje as férias que você tirou acabaram. O reino te chama de novo. Bota a mão no arado e vamos para frente. Tem uma cidade para ganhar, meu irmão. Você que já empreendeu e faliu, fechou, a crise econômica destruiu os teus sonhos, e você disse: eu não quero mais, eu vou viver de trabalho, empregado e pronto. Mas o Senhor te prometeu que você será um empreendedor, que você terá o teu negócio próprio. Ei, essas ondas que levaram esse negócio à falência não significam que o Deus que marcha sobre as águas faliu. Ele vem de novo na tua direção para te dizer: segura na minha mão e eu vou te levantar, vou te colocar de pé, te porei sobre firmes fundamentos, vou te conservar e em mim você não será mais abalado. Jesus, Tu estás passando agora aqui no nosso meio. E quando Tu passa, os sonhos brotam. Sonhos de faculdade, sonhos de mestrado, sonhos, Senhor, de novos instrumentos, sonhos, Senhor, de liderança, sonho do pastoreio, sonho, Senhor, das nações, sonho de filhos, sonhos, Senhor, sonhos de toda ordem. Hoje, com o Teu cajado, Tu estás quebrando a prateleira do impossível. Quem deu crédito à Tua pregação? Nós, Senhor. Nós cremos que Tu és o pão vivo que desceu do céu e que nessa noite está se levantando para a glória do Teu santo nome. Pai, vai liberando agora a Tua palavra sobre cada família nesse ambiente. Que aqueles que aqui chegaram, Senhor, sejam tomados por essa fé. Essa fé que transforma a palavra de Deus em atitude. Aqui estamos agora, Senhor, diante de Ti. A Tua palavra nos ensina que o Senhor caminha entre os candelabros, e os candelabros são a igreja. Então aqui Tu estás mais uma vez, Jesus. Assim como entrasses em Jericó, Tu estás entrando em mentes que talvez estavam cauterizadas, mas que a partir de hoje estão recebendo o renovo do Espírito em uma proporção nunca antes vista. Casamentos conturbados hoje,
esse sonho de ter paz aflorou de novo. E aquele que trouxe à tona o sonho é aquele que agora realiza o sonho. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, disse o Senhor. No Salmo 91 o Senhor declara: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansarão. Diremos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele nós confiaremos. Porque Ele nessa noite está nos livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e debaixo das suas asas nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa promessa estarão seguros. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nos teus filhos ninguém toca. Se você pode, se você crê, coloque-se de pé nessa noite. Levante-se. Levante-se como que num ato profético, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Levante-se como aquele homem que estava paralisado se levantou, e ao levantar-se ele levantou louvando e dizendo: eu quero a Tua presença, Senhor. Senhor, hoje nós como congregação nos levantamos para receber de Ti a Tua instrução que diz: para Deus nada é impossível. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Jesus, por essa instrução. Que agora essa semente poderosa da Tua palavra queime cada coração aqui. Que aqueles, Senhor, que precisam de cura, que eles saiam daqui curados, porque Tu não és homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Que a partir de agora a cura seja a marca da Tua história com Deus. Que a partir de agora a mente livre seja uma marca da Tua história com o Senhor. Nós declaramos pela fé: as muralhas de Jericó que já caíram nunca mais se levantarão. Na tua mente, no teu coração, na tua família, elas caíram para a glória de Deus. Levantemos ao Senhor um altar de adoração, um tributo à bondade de Deus, declarando que nós cremos no Senhor. Ele é o nosso pastor, e com Ele nada, absolutamente nada, nos faltará. Você que ouviu essa mensagem, e quem sabe é pela primeira vez, quem sabe você não conhecia esse Senhor Jesus, ouviu falar de Jesus, sabe que Ele existe, mas hoje você foi compungido, impelido no seu coração a seguir a esse Jesus. Enquanto a palavra era ministrada, o Senhor estava queimando o teu coração, dizendo: eu quero viver isso, eu quero andar nessa dimensão, eu quero experimentar isso. Eu não me importo mais com o que vão dizer, com o que vão falar, eu quero seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é religião, seguir a Jesus é vida eterna. Seguir a Jesus não é andar nessa igreja, seguir a Jesus é voltar para o céu, aleluia. Então, se você deseja hoje confessar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, se você nunca fez essa oração e deseja fazer essa oração agora, eu quero te convidar a repetir comigo essas palavras. Nós vamos fazer aqui uma oração, é uma oração simples, mas que quando você confessa com a tua boca, libera com a tua voz e crê no coração, o Senhor agora muda o teu destino. E a partir de hoje, você terá comunhão com Ele, Ele será o teu Deus, e você será filho dEle eternamente. E quando aquela trombeta que nós falamos soar, você vai escutá-la, você vai distinguir, e você vai para os ares com o Senhor, e um dia nós encontraremos com Ele em casa para a glória de Deus. Se você deseja aceitar o Senhor, coloque a mão no seu coração nessa noite. Feche os seus olhos. Eu quero convidar também aqueles que talvez já conhecem o Senhor, mas estavam afastados, não da presença de Deus, mas afastados da comunhão, afastados da igreja, afastados do corpo de Cristo. Ou você está aqui e ouviu que essa muralha que te impedia de avançar, Jesus pode derrubá-la.
Talvez até aqui o que você ouvia é: para de pensar, para de sonhar, não tem jeito, não tem jeito. Mas hoje o fogo está queimando dentro de você, porque você ouviu falar de um Deus que é o Deus que pode todas as coisas. Se essa mensagem também falou com você, eu quero te convidar a se unir conosco nessa oração e entregar de novo a sua vida para Jesus, entregar essa área da sua vida para o Senhor. Vamos juntos fazer essa oração. Se é com você, vamos juntos, vamos orar. Eu quero te convidar, feche teus olhos, ore com fé agora, repetindo essas palavras junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados, perdoa-os, lança-os no mar do esquecimento, e deles não te lembres mais. A partir de hoje eu serei o teu filho, e o Senhor será para sempre o meu Deus. Amém. Pai, muito obrigado por filhos e filhas que te aceitaram nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por famílias que hoje voltam à comunhão, por homens e mulheres que aceitaram de novo o chamado e uma vez mais, Senhor, declararam que o Senhor é o seu pastor e que com Jesus nada nos faltará. Pai, nós declaramos a tua bênção sobre o teu povo, declaramos um tempo de graça, de glória e de paz. Declaramos, Espírito Santo, que a partir de hoje é vida plena, vida abundante, céus abertos, que por onde você passar, a promessa do Senhor te siga, que aonde você pisar, a planta dos teus pés, esse lugar te seja dado como herança. Blumenau é de Jesus e toda a terra está cheia da sua glória. A ti, Deus, e somente a ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Você que crê, aplauda o Senhor e diga amém, amém, amém.